Good afternoon. I hope you're well. I am, thank you. Today we're going to do Book 2, Lesson 11. Enjoy. New verbs. Gave, travelled, waited, sent, listened, was, were. I gave them a house. I travelled to Europe. I waited for her. I sent him a letter. I listened to a CD. I was there. You were there. Ok, então nós vamos fazer as coisas um pouquinho fora de ordem do que vocês têm aí no livro, quem está acompanhando com o livro. Na próxima página tem alguns exemplos ali com os verbos, né, que a gente trabalhou ali no início da lição. Então, eu vou mexer com o gave e o sent junto. São verbos que normalmente existem duas formas de fazer a frase. Quando existe um objeto direto e um indireto, uma pessoa e uma coisa. Então, se você olhar ali, olha, tem duas formas de falar a mesma coisa. She gave a house to her parents. Ou she gave her parents a house. Sujeito, verbo, alguma coisa to ou for, dependendo do como você está querendo falar essa frase, e para quem foi dado ou feito, ok? A segunda forma é sujeito, verbo, para quem isso está sendo feito, dado, entregue, e o que está sendo feito, dado, entregue, ok? E acontece a mesma coisa com o verbo to send. He sent some money to you. He sent you some money. Ok? Depois a gente vem com os verbos to travel, que normalmente vêm seguidos da preposição to, né? Eu viajei para algum lugar, né? E o verbo to listen também. Então, they listened to me, we listened to the CD, ok? He traveled to England and visited the Tower of London last month. E agora, por último, veio o verbo to wait, que normalmente o que vem depois dele é a preposição for, que normalmente a gente esperou por alguém ou por alguma coisa. I waited for my sister all day. Eu esperei pela minha irmã o dia inteiro, ok? Verb to be past tense. Então, como que a gente usa o verbo to be no passado? Ao invés de eu sou, eu estou, eu era, eu estava, ou eu fui, né? Quando a gente usa no sentido de fui, é no sentido de era, né? Não é no sentido de sair do ponto A e chegar em B. Então, esse é o verbo to go, né? Eu fui ao mercado, né? I went to the market. Não é isso que eu tô querendo dizer. Eu fui um bom aluno, eu era um bom aluno, ok? Então, vamos lá. Existem duas formas no verbo to be para passado. Existe a forma was e were, tá? Então, repete comigo. Was, were. Quando que eu uso qual? Bom, para usar o was, as pessoas da frase, o sujeito da frase tem que ser I, he, she ou it. Então, vamos lá. I was a teacher. He was a good friend. She was a beautiful girl. It was very cold. Ok? Were, quando que a gente usa o were? Quando as pessoas são you, we ou they, ok? Então, vamos lá. You were a teacher.
You were teachers. Notaram a diferença aí, singular e plural? We were at school. They were working. Quase um trava-língua ali, né? They were working. Né? Muito bem. Então, na outra página, tem mais alguns exemplos. Então, nós só vamos continuar a leitura ali, tá? Eu vou falando, vocês vão repetindo. Se precisar pausar, fica à vontade, ok? I was a teacher. He was a good boss. She was my neighbor. It was good. You were a good friend. You were good friends. We were okay. They were here. It's always good to remember plurals, irregular plurals. Man, men. Woman, women. Child, children. Tooth, teeth. Foot, feet. Time to write. Write something using at least 3 words that we learn in this lesson. Escreva alguma coisa usando pelo menos 3 palavras que aprendemos nessa lição. Write 4 phrases using at least 3 verbs that we learn in this lesson. Escreva 4 frases usando pelo menos 3 verbos que nós aprendemos nessa lição. Façam e nos envie, ok? New words. Lightning. Noise. Occasion. Teeth. Tooth. Zoo. Swimming suit. Flag. Cream. Typical. Special. Like. Kind. Kind. Fat. Fat. Thick. Thin. Way. Way. Angels. World. Languages. Easily. Maybe. I'm very afraid of lightning. There's too much noise in here. This is a very happy occasion. She is old, but she still has all her teeth. Look, the baby has a new tooth. The children wanted to go to the zoo. She bought a new swimming suit. I saw a ship with the Brazilian flag. I ate fruit salad with cream for dessert. We went to a typical Japanese restaurant. I think she's a very special person.
He was like a father to me. They were really very kind. I don't talk to this kind of people. They usually eat a lot of fat food. He was a very fat man. The teacher told us to read a very thick book. Don't you think she is very thin? I like you just the way you are. That's the best way to get downtown. These children look like angels. They already traveled the whole world. How many languages do they speak? She always does her homework easily. Maybe they are already at home. Prepositions. Preposições. Bom, nós vamos falar sobre 3 preposições agora, que normalmente geram alguma confusão. Se você procurar a tradução delas em qualquer dicionário, in vai significar dentro, on vai significar sobre e at vai significar na ou em, que em algumas vezes pode ser dentro e em algumas vezes pode ser sobre. Tá? Então, elas costumam se trombar um pouquinho. A gente já falou em algumas situações quando usar o in, quando usar o at, quando usar on e quando usar o at. E aqui agora, nós vamos estar falando sobre coisas que às vezes a gente olha, meu Deus, mas nós estamos falando da parte da manhã. Qual preposição que eu tenho que usar? Na manhã, at the morning, né? Porque normalmente o at, que significa em, ou na, ou no. Não. Então, vamos lá. A preposição in, quando a gente está falando sobre tempo, ela vai vir antes de the morning, the evening, the afternoon, também, ok? Antes de meses, tá? In January, in February, in October, ok? Ela vem antes das estações do ano, ok? Ou quando a gente só fala do ano. Então, in 2013, que tá ali no exemplo de vocês. Tá? On, a gente vai usar antes de dias da semana, mesmo que esteja lá terça de manhã, mesmo que esteja terça de manhã, porque o que vem imediatamente depois da preposição vai ser o dia da semana, e é isso que vai comandar, ok? Então, on Monday, on Tuesday morning, on Wednesday evening, on weekdays, on the weekend, US, Estados Unidos, e on time, tá? E o at the weekend, no UK, Reino Unido, ok? United Kingdom, ou antes de horário mais exato, né? Então, posições ou lugares específicos com pontos de tempo do dia para falar as horas e ponto de referência, tá? Então, em tempos do dia, normalmente vai ser um in, né? In the morning, in the evening, in the afternoon. Para falar night, vai ser junto do at night. Do ladinho ali, a gente colocou para vocês uma folhinha adicional de preencher os espaços
com as preposições que estão faltando. No quadradinho ali tem mais alguns exemplos em onde vai o at, onde vai o in, onde vai o on. Então eu vou deixar para vocês fazerem e enviarem para mim. Se vocês quiserem, eu também posso enviar essa worksheet para o grupo de WhatsApp da turma de vocês, porque fica mais fácil de fazer. Vocês daí só vão lá, editam a foto, adicionam texto e colocam onde vocês querem esse texto, né? Colocando ele ali, arrumando ele ali de acordo com o espacinho da frase, ok? Expressions. To care about. Preocupar-se com. Né? Então, quando a gente usa uma expressão onde tem um verbo, é o verbo que vai ser conjugado quando a gente vai pôr isso no passado, no futuro ou no presente. Tem expressão que não tem verbo, né? Como, por exemplo, by the way é a propósito que está ali para baixo. Então, ela não acontece nada com ela, independente do tempo verbal. Mas, to care about. I don't think he cares about you. Eu não acho que ele se importe, se preocupe com você. E aí a sua resposta pode ser I don't care, né? Não me importa, não me preocupo, ok? Most. Most, a maioria de ou dos, tá? Most parents don't talk to their children about their problems. A maioria dos pais não falam com seus filhos sobre os seus problemas. Most of, a maior parte de. He lived on the farm most of his life. Ele morou numa chácara a maior parte da vida dele. Okay? He plays video games and watches TV most of the time. A maior parte do tempo, ele joga videogame e assiste TV. Olhando de novo nessa frase, tem he plays video games and watches TV. Né? São dois verbos e os dois verbos estão conjugados para a terceira pessoa do singular ali, com ES ou S no final. Né? É porque são coisas que nós estamos listando que ele faz. Ele joga e ele assiste TV. Então, os dois verbos também em português estariam conjugados. O que acontece é a mesma coisa com eles em inglês. He plays video games and watches TV most of the time, ok? If you don't mind, se você não se importar, ok? Se a gente mudar para if she, vai, doesn't mind. Ok? If she doesn't mind. Então, depende aí de qual pessoa que não vai se importar no caso, ok? I prefer to stay here waiting if you don't mind. Eu prefiro ficar aqui esperando se você não se importar. To make one's way in life. O one está em chave porque ele não é necessário. Você pode ou não colocar ele na frase. Tá? Fazer a vida, ser alguém na vida. He wants to Canada to make his way in life. I make my way in life. She makes her way in life. Então, de novo, tem um verbo aí na expressão. E esse verbo, ele tem que ser conjugado de acordo com qual pessoa tá fazendo a ação. Ali, no caso, make way in life, ok? By the way. A propósito. By the way, did you tell Betsy I need to talk to her? A propósito, você falou para Betsy que eu preciso falar com ela?